5h11 da manhã e em telemóveis Android entrava este alerta para um abalo. Às 5h40 foi quando tivemos a confirmação dos diferentes comandos regionais e subregionais que de facto não havia confirmação de danos nem pessoais nem materiais. Portanto, só a partir dessa data é que nós podemos também afirmar com certeza aquilo que está a acontecer. Só 50 minutos depois do sismo é dada a primeira explicação da Proteção Civil. O local escolhido, o Facebook, numa página que não chega a 230 mil seguidores. A partir das 6 da manhã que estamos a informar todas as pessoas. Este foi o sistema normal daquilo que é a comunicação que nós temos para, numa eventualidade, manter a calma relativamente às pessoas. Privilegiamos o Facebook, que é aquele que, pelos dados que temos, tem a maior ocorrência das pessoas, e agora estamos a validar todos os outros sites. E foi descartado o envio de uma mensagem que chegasse a toda a população. O sismo foi de 5.3 e, portanto, só a partir de 6.1 é que há logo o acionamento direto dos planos e aí sim uma comunicação diferente. Uma regra que não reúne consenso. A magnitude per si é um parâmetro insuficiente para comunicar, digamos, as potenciais consequências do sismo. Se este epicentro tivesse sido localizado mais próximo da cidade de Sines, não é? E não no oceano, não estaríamos a discutir com esta ligeireza. Para o futuro, a Liga dos Bombeiros pede uma reflexão que passe pela forma de comunicar. É uma oportunidade quando um risco deste tipo ocorre e a sua intensidade é baixa, para podermos fazer uma revisão metodológica, talvez fosse, digamos, do ponto de vista de criar alguma segurança nos cidadãos, poder-se mandar um SMS a dizer o que é que se tinha passado e o que é que deveriam fazer, mas não era o obrigatório. Perante a falta de informação, os bombeiros foram inundados com telefonemas de quem tentava perceber o que se passava e pedir recomendações. A Proteção Civil, o Governo e o Presidente da República dizem que estiveram em contacto permanente e o Governo diz que o sismo deve ser encarado como um teste real à capacidade de resposta. 5h11 da madrugada. O abalo acordou quase todos. Do susto inicial à tranquilidade habitual, 3 horas até às primeiras palavras da Proteção Civil. Não há registros nem de danos pessoais, nem materiais. Tivemos um pico de chamadas, em particular nos corpos de bombeiros, que foram prestando as informações à população, portanto, que ia e que ligou para os diferentes centros, e aqui reforçar aquilo que é a reposição da normalidade, a tranquilidade, e também dar esta indicação de que este sismo não reúne critérios, seja para a ativação dos planos especiais, portanto, uma situação perfeitamente normal. Uma situação normal, mas rara, que levou o Governo a aparecer com tranquilidade. E com o Primeiro-Ministro de férias, foi o Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros a representar o Governo. Numa visita à Proteção Civil, já tinha Lisboa sentido 4 réplicas de fraca intensidade, depois de um abalo que trouxe vantagens. Olhar para isto como um teste real às nossas capacidades de resposta no caso de uma catástrofe grave. Isto é, passar capítulo a capítulo, a ver se tudo está em funções. No caso de haver uma catástrofe, nós temos capacidade de resposta e como também, e muito bem perguntaram, se as nossas políticas de prevenção, que podem minorar os danos numa eventualidade dessas, são as políticas adequadas ou não. Serenidade transmitida, Paulo Rangel sai da Proteção Civil, diretamente para Belém. Agora vou informar o Sr. Presidente da República. Muito obrigado. Sem mais abalos registados, o Primeiro-Ministro em funções entra em Belém 5 horas depois do sismo. E são quase 11 da manhã quando o Presidente da República chega ao microfone, satisfeito com a manhã. Muito bom dia. A capacidade de resposta é muito rápida. Muito boa coordenação entre o Governo e a Proteção Civil. É um começo de semana normal, natural e, portanto, sem razões nenhumas de preocupação. Presidente da República, Governo e Proteção Civil, em harmonia, trazem serenidade, tranquilidade e normalidade. Sinónimos para um sismo que nada mais chegou a fazer do que pôr um país a acordar à mesma hora.
Muitos especialistas defendem que o sismo deve servir de aviso à maioria da população para se preparar o melhor que puder para cenários de catástrofe. Então, se eles repetem, pode vir um tsunami. Pode não ter passado de um susto para quem vive nos distritos de Lisboa e Setúbal, sem vítimas nem danos materiais. Mas, avisam os especialistas, o sismo sentido esta segunda-feira tem de ser levado a sério. É quase como apenas um aviso para que nós nos lembremos que os sismos estão aqui. Um sismo 5.3, se fosse em terra, teria tido efeitos devastadores na região próxima. Isso é uma coisa que também tem que ser bem compreendida. Eu sei que hoje em dia haverá imensas pessoas em Portugal que nunca sentiram um sismo e pensam que os sismos acontecem noutros sítios, outras pessoas, no Japão, na Turquia, por aí fora. Mas não, nós em Portugal temos muitos sismos no nosso registro histórico, sabemos que eles acontecem, temos falhas grandes. E, portanto, temos de nos mentalizar que vivemos em terra de sismos e que temos de estar preparados. Baixar-se, proteger a cabeça e procurar abrigo debaixo de mesas ou de outras estruturas fortes e aguardar que seja seguro sair. São os 3 passos a seguir durante um sismo. Fazem parte das recomendações da Proteção Civil, que incluem, por exemplo, a preparação de um kit de emergência que deve ser mantido num local de fácil acesso. A lista inclui material que permite tratar ferimentos ou alimentar-se durante 2 ou 3 dias, porque num cenário de catástrofe, a ajuda pode demorar a chegar. Um dia quando acontecer, temos que ser nós, em sociedade, que nos primeiros 2, 3 dias nos temos que ajudar uns aos outros, porque os bombeiros podem não estar disponíveis para já, porque não sabemos se sobreviveram. Para já, não sabemos se o quartel ruiu. O telefone não vai funcionar. A informação pública deixa de funcionar porque só o colapso das infraestruturas críticas. Temos que estar mentalizados, sensibilizados, organizados, educados e devidamente formados em sociedade. Algumas das recomendações passam apenas por discutir o que fazer em família. Onde é que é o meu ponto de encontro com a minha família em caso de sismo? Portanto, eu estou no meu local de trabalho, a minha esposa está no local de trabalho, a minha filha por acaso agora está de férias, mas pode estar na escola. Portanto, se acontecer um evento destes, qual é que é o nosso ponto de encontro ao fim de quantas horas? Portanto, são gestos simples que podemos fazer em família que, ao fim e ao cabo, não custa dinheiro. Um cenário que parece distante da realidade portuguesa, mas para o qual o melhor é estar preparado. São também defendidas mudanças na lei. Muitas vezes fragilizamos mais as estruturas do que as tornarmos resistentes aos sismos. Os edifícios mais históricos foram reabilitados, foram introduzidas melhorias para menorizar aquilo que são, de certa maneira, as suas fragilidades em termos sísmicas, mas elas não foram retiradas completamente, elas continuam a existir. E, portanto, temos que ter, na mesma, alguma preocupação naqueles que são os edifícios mais antigos. Nos anos 50 foi aprovada a primeira regulamentação sobre sismos em Portugal, mas só a partir dos anos 80 é que foram evidentes as mudanças após a atualização da lei que incidiu na melhoria estrutural dos edifícios. O programa Resist quer melhorar a resposta de Lisboa a um eventual novo sismo de grande intensidade e as medidas vão ser apresentadas na Conferência de Geotecnia, que é pela primeira vez em Lisboa. Pelos corredores da Conferência Europeia em Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, ouviam-se os relatos de quem esta madrugada sentiu a terra tremer. Lisboa recebe engenheiros de todo o mundo que nos próximos dias vão discutir projetos estratégicos para enfrentar desafios como este. O Presidente da Câmara de Lisboa abriu o evento num discurso que não deixou de lado a ironia de ter sido registado um sismo no dia que marca o início da conferência. Eu penso que este sismo que sentimos dá primeiro um alerta aos portugueses e aos lisboetas. Nós vivemos numa cidade sísmica e, portanto, os sismos acontecem. Mas também a serenidade daquilo que é a preparação da Câmara Municipal, das autoridades nacionais, mas no caso da Câmara Municipal, onde estamos a avaliar edifícios, portanto já avaliámos mais de 1.500 edifícios municipais, 10% tinham problemas, estamos a reforçá-los, viadutos, escolas, tudo isso está a ser avaliado. Planos de evacuação com as freguesias, o alerta de tsunami que inaugurámos há 2 anos, que já testámos 2 vezes. Locais como Alfama, Bairro Alto ou Baixo Chiado podem ser as zonas mais afetadas da cidade em caso de um sismo de maior magnitude.
até agora, e toda a caracterização acaba por ser uma caracterização muito genérica, muito à escala da cidade, e portanto não vistoriamos os edifícios um a um. Agora, sabemos sim, a informação base, que os edifícios construídos antes de 1958 foram feitos sem qualquer regulamentação antissísmica. Portanto, com esta premissa, sabemos que essas casas serão de facto as casas mais vulneráveis e serão os edifícios nos quais poderemos vir a ter alguns problemas. Nesta conferência vai ser apresentado o programa Resiste, uma iniciativa da Câmara de Lisboa com 47 medidas que querem melhorar o comportamento humano e arquitetónico na eventualidade de um novo sismo. Temos é que atuar proativamente e não esperar que haja o evento, porque nós temos mecanismos, a nível até da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, para nos preparar para a resposta face a uma emergência. Mas existe muita coisa que nós podemos fazer antes, a nível de melhoria. E o ser mais resiliente, no nosso entendimento, e foi aí que construímos o programa Resiste, é conseguirmos sair de um evento mais fortes. Desde fevereiro é obrigatório fazer a avaliação da vulnerabilidade sísmica em todas as operações de reabilitação na fase de arquitetura. E depois deste aviso da natureza, podem surgir novas regras de prevenção. Existe um museu em Lisboa, o Museu Quake, que parte do terrível terremoto do século XVIII para ensinar e aconselhar medidas cautelares aos visitantes. As imagens podem trazer à memória a madrugada, mas é a simulação de um sismo no Quake Museu do Terremoto de Lisboa. A capital portuguesa foi uma das cidades que sentiu o abalo. Apesar do susto, quem tinha programado fazer uma visita teve ainda mais vontade de perceber o fenómeno natural. Vim porque estava programado, não porque esta noite tivemos uma experiência ao vivo, mas já estava programado virmos aqui. Aconselho toda a gente a vir aqui porque isto está muitíssimo bem feito, muito bem feito, e dá-nos uma ideia, mesmo que a gente já tenha refletido sobre estas coisas, fica com uma sensação de muito mais informação. Estava na cama, senti realmente um tremor que não foi muitíssimo violento, mas foi bastante sentido. A janela do quarto em que eu estava abriu, de modo que, enfim, é sempre um elemento que nos faz pensar o que é que andamos a fazer neste mundo. O terremoto de 1755, que quase dizimou Lisboa, é o ponto de partida para uma visita pela história, para se perceber a grande transformação da cidade a vários níveis, arquitetónico, político e científico. Com uma forte componente interativa, pretende-se ajudar o visitante a reagir de uma forma rápida a um sismo. Apesar de não serem frequentes, não se pode esquecer que Portugal está numa zona de risco elevado. Tentamos, de alguma forma, criar uma cultura sísmica em que o visitante saia daqui um bocadinho mais alerta o que é que pode fazer individualmente no seu seio familiar e na sua comunidade. Sabemos que a Proteção Civil, nestes casos, demora algum tempo a agir e queremos preparar, de alguma forma, a população para que crie condições de fazer o seu próprio plano de emergência. O museu, situado em Belém, já recebeu cerca de 300 mil visitantes desde que abriu em 2022. Eram 5h11 da manhã quando o abalo se fez sentir em grande parte do país. Em Lisboa, há quem tenha acordado assim. Eu vi a cama a tremer e disse assim para o meu marido: "Oh marido, tu viste alguma coisa?" "Eu vi a cama a tremer." E eu disse: eu também." Senti uma tombura mesmo muito forte. E depois eu pensei que, será que alguma coisa está acontecendo comigo? De cama, eu estou a dormir e senti que a cama mesmo tremeu. Até julgava que estava a sonhar, que andava a mexer na cama, vi a cama toda a tremer. O sofá estava todo a abanar. Foi assim um bocado assustador porque foi mesmo um abalo muito intenso. Gostei-me a levantar porque não temos equilíbrio, não é? Fomos para a cama outra vez e estivemos à espera que desse outro. Que houvesse outro, mas graças a Deus não houve. As réplicas não foram sentidas, mas houve quem se tivesse preparado, não fosse a terra voltar a tremer, na zona de Setúbal. Levantei-me, vesti o rolo, que tem sempre ali ao pé dos pés da cama, fui cá abaixo, estranguei a minha porta, só com o trinque, abri a porta das escadas e fiquei ali sentada no sofá. Pensou em sair de casa? Não pensei.
Não pensei em sair de casa. Fiquei sossegadinha. Quem também estava sossegada na cama optou por não seguir os conselhos do marido. Disse, avanta-te que depois eu não consigo levantar cá. Aquilo de montanha e a gente não se consegue sair daqui. E ele depois foi para a rua apanhar um bocadinho de ar, porque ele apanhou mais medo que eu. Eu deixei-me estar sossegadinha. O que fazer quando há um sismo é um assunto que levanta dúvidas. Eu não sabia onde é que eu ia, o que é que havia de fazer, não sabia. Se uma coisa destas nem dá para saber o que é que a gente faz. Considera que os portugueses estão preparados para este tipo de situação? Não. Acho que não. Como esta situação já houve outras, curiosamente há 58 anos, no mesmo dia, 26 de agosto, mas de 1966, Portugal registrou um abalo, também de madrugada, e mais uma vez por volta das 5 horas. Além da coincidência temporal, foram 2 eventos sísmicos com epicentro no mar e nenhum causou danos graves ou vítimas. Com o epicentro a cerca de 60 km de Sines, o abalo foi sentido em todo o sudoeste alentejano, Costa Vicentina, Algarve e em parte da Andaluzia. Muitas pessoas acordaram com um aviso enviado por uma aplicação do telemóvel. O abalo foi a dezenas de quilómetros no mar, mas em Sines, a terra mais perto do epicentro, além do chão a tremer, há relatos também do som que se ouviu durante aqueles breves segundos. Senti tipo um metro subterrâneo a passar e pronto, basicamente foi isso. Eu também, foi o estremecer e realmente aquele barulho faz realmente lembrar o metro. Havia pouco tempo que tinha adormecido e estava dormindo mesmo bem. Só que acordei imediatamente porque foi muito forte e comecei a sentir a louça toda a cair. Tenho um escaparate com uma porção de pratos antigos, ficaram todos partidos no meio do chão e molduras e etc. Houve receio que a proximidade do epicentro pudesse ter causado estragos maiores em infraestruturas críticas de Sines, como o Porto, mas as equipas da Proteção Civil e da autarquia depressa afastaram esse cenário. Tem o maior porto nacional, com terminais de gás, terminal petrolíferos, que obviamente podiam vir a sofrer algumas consequências em face de um tremor de terra, de um sismo. Naturalmente que é importante perceber que nada foi afetado e o mais importante é que a vida voltou à normalidade. A mais de 200 km de Sines, em Quarteira, também houve quem sentisse a terra a tremer. Eu estava sentada e a cadeira a abanar e eu olho para ver se quem é que me estava a empurrar na cadeira. Ninguém. Quando o meu colega grita, é um tremor de terra, eu senti 2 vezes a abanar 2 ticões. O que é que fez? Deixei-me na mesma estar e fomos a conversar e a procurar no telemóvel. O telemóvel começou a apitar, começou a tremer e fui ver o alerta de sismo no telemóvel às 5h12. Foi a primeira vez que lhe aconteceu esta vida? Sim, foi a primeira vez. O que é que pensou na altura? Ficou preocupado? Fiquei preocupado, mas como vinha já na rua coisa, não senti movimento, não senti nada de estranho. Continuei a minha vida. Por todo o litoral alentejano e Algarve há relatos de pessoas que sentiram o sismo. O abanão. Tá. Um sismo no Val do Tejo, uma magnitude de 6,5, para termos problemas graves, zona de Vila Franca, de Buja, até Lisboa. O que vemos na Baixa hoje é clamoroso de uma forma como destruímos o nosso património e pusemos em risco a nossa segurança. Em caso de sismo, há infraestruturas vitais, proteção civil, escolas e, claro, hospitais. Um hospital antigo, numa zona em que as comunicações vão eventualmente ficar obstruídas por escombros de edifícios, é uma solução que tem que ser repensada. Temos que pensar em hospitais que estejam não colapsem, no caso um sismo, mas também que fiquem operacionais. As vias de comunicação são também essenciais, mas para o presidente da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica, entrevistado para uma grande reportagem da SIC, o cenário também não é o melhor. Mesmo aqui, na segunda circular, uma das vias mais movimentadas do país. Este particularmente não está muito bem. Não obstante um estudo que foi feito aqui há uns anos, eu julgo que a única coisa que fizeram foi pôr o forral de azulejos. Não oferece grande confiança.
Apesar da legislação que regula a construção, não faltam exemplos arquitetónicos que se revelaram catastróficos noutras situações de sismo. São edifícios dos anos 60, aquilo que chamamos os pisos vazados, e que concentram todos os danos na base do edifício e têm-se demonstrado como edifícios extremamente perigosos. Mais perigosos ainda quando são retirados aos edifícios os elementos de proteção contra sismos. É o caso das famosas gaiolas pombalinas. Está-se a fazer reabilitação de casas a torto e a direito, mas infelizmente não existe regulamentação do ponto de vista sísmico para elas. Não há fiscalização, as pessoas às vezes tiram paredes que não devem tirar, não é? Porque querem alargar os espaços e elas são importantes, portanto ficam mais fragilizadas do ponto de vista sísmico. Para os especialistas, um sismo em Portugal não é uma questão de se, mas de quando. Nenhum país está preparado para o pior cenário possível. E dependendo daquilo que seja a magnitude do sismo que um dia se venha a registrar no nosso país, mais fácil ou mais difícil será desencadear todos os mecanismos de resposta operacional que estão previstos. O Plano Nacional de Emergências especifica as funções de até 150 instituições em caso de catástrofe. E tudo começa aqui, no IPMA. No caso da ocorrência do grande sismo, nós colocamos a informação que é considerada vital para a atuação da Proteção Civil. Localização, magnitude e uma primeira previsão dos efeitos do sismo. Os dados são depois usados no simulador de risco sísmico da Proteção Civil, essencial, por exemplo, para avançar rapidamente com um pedido de ajuda internacional. Os simuladores mostram também o grau de preparação do país. Para a grande reportagem da SIC, Tremendo Portugal, a Proteção Civil do Algarve simulou o impacto de um sismo como de 1755 na região. Em termos de vítimas mortais, é superior às 5.000 vítimas mortais, sendo que ao nível dos desalojados, o pior cenário poderá nos dar aqui valores superior às 32.000 pessoas. Quando olhamos neste cenário para a questão da energia elétrica, é expectável que haja a falha de energia em praticamente toda a região. Também por isso é fundamental que cada um saiba o que fazer em caso de sismo. Quanto mais resiliente tiver essa comunidade, mais vidas se vão salvar. Porque aquilo que é o normal, que as pessoas estão à espera, ligar 112 e parece uma ambulância, parece uma equipa diferenciada para prestar socorro, isso não vai acontecer. A memória pode tender a esquecer, mas o sismograma relembra que o planeta está vivo. Todos os dias há dezenas de sismos, ainda que só alguns sejam sentidos. As imagens criadas por computador chegam para percebermos a dimensão de uma enorme tragédia. Em Lisboa tem havido abalos ao longo dos tempos, mas felizmente em nada comparáveis a este grande terror do século XVIII. 2023 registrou 2 grandes abalos e não muito longe do território continental português, Marrocos e Turquia. Foi o desastre natural mais mortífero desde o terremoto do Haiti em 2010. Na madrugada de 6 de fevereiro de 2023, um devastador sismo com uma magnitude de 7,8 na escala de Richter sacudiu o sudeste da Turquia e o nordeste da Síria, na zona de confluência entre as 3 placas tectónicas de África, Arábia e Anatólia. Ao longo dos meses seguintes, registaram-se cerca de 30.000 réplicas, algumas das quais quase tão violentas como o sismo original, o que prejudicou as operações de socorro, que contaram com a solidariedade de vários países, entre os quais Portugal. Os estragos estenderam-se por uma área de 350.000 metros quadrados, equivalente ao tamanho da Alemanha. Afetaram de alguma forma cerca de 14 milhões de pessoas, 16% da população da Turquia. O número de mortos chegou aos 53.000, com críticas a incidir na percepção de que o governo estaria a esconder as verdadeiras consequências da tragédia, prejudicada pela frágil estrutura de muitos edifícios reconstruídos de forma defeituosa após um terremoto anterior.
Na Síria, o número de mortos nunca foi completamente determinado, entre os 6 e os 8.500 num país devastado por uma guerra civil e alvo de sanções por parte de muitos países ocidentais. Menos intenso, mas mais próximo, foi o terremoto que cerca de 7 meses mais tarde, a 8 de setembro de 2023, abalou o sul de Marrocos. Marrakech foi severamente abalada, com moradores encurralados nas derrocadas que afetaram inclusivamente edifícios classificados como património da humanidade. O abalo de 6,9 de magnitude na escala de Richter chegou a ser sentido no sul de Portugal, mas foi nas montanhas da Cordilheira do Atlas que os efeitos foram mais destruidores. Várias aldeias berberes próximas do epicentro foram apagadas do mapa. As equipas de socorro apenas chegaram muitos dias mais tarde devido ao isolamento das localidades e à derrocada das frágeis vias de comunicação. Parte da responsabilidade está na falha sísmica entre os Açores e Gibraltar, que divide as placas africana e euroasiática. Outros não têm dúvidas em afirmar que a estadia do rei em França, na altura do terremoto, pode ter atrasado a resposta das autoridades, particularmente no momento de pedir ajuda internacional. Ao todo, no sismo de Marrocos, terão morrido cerca de 3.000 pessoas, cerca de 60.000 casas ficaram danificadas ou destruídas. Fazemos uma pausa de alguns segundos. Até já.